café da manhã, ele é inteiro de maple. Tô vendo a gente ter uma overdose de açúcar hoje. Tem até ela criar essa consistência de manteiga. Tem um desabafo. Fica um hotel, que é um trem, na verdade. Eduardo, força, Eduardo! Fala, galera! Antes tarde do que nunca, voltei. O canal ficou sem uns vídeos aí durante esses dias. O tempo aqui não tá muito dos melhores, tem chovido bastante. Essa semana nevou. E hoje a gente veio num lugar bem diferente, aqui a gente veio numa fazenda de maple. E a ideia era fazer um tour e visitar as árvores, mas está chovendo. E eu não sei o que a gente vai conseguir fazer. Eu vou levar vocês pro brunch com a gente. Eles servem tudo de maple aqui. E vamos ver como é que vai ser, se vai ser gostoso. Se parar um pouco de chover, a gente dá um rolê aqui pela fazenda e mostrar como é que funciona. Eu sei que tem um tour também. Eu vou descobrir se tem lugar pro tour. Eu acho que já deve estar esgotado e eu achei também um pouquinho caro. Mas eu vou ver e vou levar vocês com a gente e vocês vão descobrir agora o que vai acontecer junto com a gente. Fui! Bom, a gente entrou aqui no restaurante. A princípio eu tinha uma reserva para meio-dia. A gente chegou um pouco mais cedo porque eu queria dar uma explorada na fazenda, mas como tá chovendo, são o que agora? 10h30. Eles conseguiram uma mesa pra gente, então a gente vai ter o nosso café da manhã. Ele é inteiro de maple, tô vendo a gente ter uma overdose de açúcar hoje. Já comecei pedindo um ice coffee de maple. E eles trouxeram aqui o cardápio, eu vou mostrar pra vocês rapidinho. É um cardápio bem completinho até. Ele tem duas opções, né? A opção do Classic Pancake Brunch e tem a opção do North Shore Meat and Eggs. Então você consegue escolher duas opções, né? Dois sides, que daí vem bacon, ou você pode pegar ovo ou hash brown. E ele vem duas panquecas com manteiga de maple, vem maple syrup, né? Óbvio. Uma compota de blueberry também, e o lugar é bem bonitinho aqui, é bem... Sim, eu achei que fosse ser maior, na verdade, mas não é tanto. É isso, a gente vai esperar a nossa comida chegar. O Eduardo também pediu um café de maple. O que é que você pediu? Moca. Experimenta aí, vamos ver se é bom. A cara do mendigo, experimenta. Deve estar bem quente. Bom, bem doce? Bem doce do jeito que você gosta, né? Não misturei ainda, ele tá certinho. Se eu misturar, ele vai ficar bem doce. Vamos ver como é que é o meu negócio. Decisions at all? Do you have any questions? I go with the classic pancake. Muito bom. Bom, a gente vai começar. Ela trouxe um biscuit com manteiga de maple. Tá com uma cara maravilhosa. Ela disse que é tudo... Como é que ela falou? É gluten free? Dairy free? Dairy free. Ela explicou como é que eles fazem. Eles Esquentam em frio rapidamente. E batem até ela criar essa consistência de manteiga. Eu adoro biscuit, né? O café é bem gostoso. Acho que não vai ser tão doce como o seu, mas O meu vai ser bem doce. Sem misturar o chantilly ali, ele já tá bem bom. doce. Ui, ele é durinho, ó. Ela fica, tipo... Uma manteiga. Eu tava vendo o pessoal ali do tour. Eles fazem uma degustação de maple. Aí eu fico imaginando todo o café da manhã que você já come maple, tudo com maple, e ainda vai ter mais uma degustação de maple depois. Bem gostoso. Eu achei que ia ser mais doce. Não é tão doce, né? Muito bom. É que o pãozinho não é tão doce, então ele dá uma quebrada e fica bem gostoso. Muito bom. Alguns momentos depois... Bom, chegou nosso brunch aqui. Vem duas panquecas, que eu falei. Vem um whipped cream, que é um whipped cream, né? De maple. Vem uma compota de blueberry. A gente pediu, o nosso side foi o bacon e uma hash brown. Tem outras opções também, tem sausage, tem acho que uma outra carne que a gente não entendeu muito bem o que é, mas esse é o nosso café da manhã. O Du também pediu a mesma coisa e vamos comer agora. Vamos experimentar esse aqui primeiro.
Peraí, esse aqui. Whipped cream. Ia tá pegando fogo aqui, ó, a fumaceira. Panqueca, né? Muito bom. The kids get too old. I'm trying to decide, do you want blueberries? Sabonete. 8,75, cheiro. Gostoso, né? O que mais? O que é esse aqui? Ah, esse aqui é uma vela. Nossa senhora. Olha, esse aqui eu compraria pra pôr lá em casa. Nossa, que cheiro gostoso. Essa aqui não tem preço. Tem até chocolate, ó. Mas ele não é chocolate com maple, acho que é só chocolate mesmo. Aí aqui embaixo, ó, tem o tamanho dos syrup, tem o de $27, que acho que é o médio, né? Aí tem o pequenininho aqui, ó, $8,50. O médio que é 15. E eu não sei qual que é o valor do grandão ainda, que eu não achei o valor 27. dele. Não, tem o maior aqui ainda, ó. 50. É 50? É 50. O que mais que tem aqui? Garlic, maple pepper. Será que é garlic com maple? Não. Isso? Ou é só o nome mesmo? Curry, não sei. Barbecue sauce. Ah, e ali, ó, tem as três. São 6 cores diferentes de maple, ó. Camiseta. $19 uma camiseta. A de manga curta e 24 a de manga comprida. O interessante é que o maple é feito da seiva da árvore, que é coletada principalmente na primavera. Durante o verão e o outono, a árvore armazena amido nas raízes, que se transforma em açúcar com a chegada da primavera. Esse açúcar sobe pela árvore na forma de seiva e é o momento ideal para a colheita. Para que a extração seja bem sucedida, a temperatura deve ser positiva durante o dia e negativa durante a noite, e a árvore precisa ter mais de 40 anos. Curiosamente, uma árvore pode viver até 400 anos e produzir maple por décadas se for perfurada corretamente. Outra curiosidade é que ela se renova a todo ano. Eu tenho um desabafo para fazer. Estou chateada que não tem nenhuma trilha, está tudo fechado por causa do tempo. Eu perguntei também, não tem como ver as árvores, ela falou que eles fecharam no Covid e nunca mais abriram. E minhas configurações e minhas considerações finais são, não vale a pena não. Eu sinceramente, eu achei caro para vir até aqui só para o que? A gente levou 20 minutos, nem isso, para comer. Tô com o papel aqui, R$69,50 para nós dois, com o café da manhã. Eu achei bem caro para um café da manhã. A gente gastaria isso num almoço num lugar bem melhor, ou num jantar num lugar bem melhor. Então assim, se você quiser vir para fazer trilha, ela falou que uma boa época para vir é em maio, que o tempo melhora. Mas assim também, as trilhas, vir aqui comer e ir embora. Foi tudo muito rápido, o atendimento foi ok. Mas eu já não sei se eu volto não, eu vim aqui com uma expectativa de uma coisa e foi outra. Então,
fica as minhas considerações finais. Eles abrem aqui também no inverno, eles abrem o ano inteiro. E aquela casinha lá, ó, mostra aquela casinha lá atrás, tá vendo? Lá eles alugam aquelas, tipo aquelas raquetes que você coloca embaixo do tênis para fazer trilha na neve. Eles alugam para ir. O que é estranho, né? Porque eles fazem trilha no inverno, na neve, mas aí tá chovendo e daí eles não fazem trilha porque tá com lama. Ironias. E assim, é bem cheio aqui, tá? E se você quiser vir, tem que fazer reserva. Aqui é os campos de blueberry. Então aquele blueberry que a gente comeu, ela falou que era dos vizinhos, então acredito que seja aqui, que esse é o campo de blueberry, que tá seco agora, mas o blueberry vem daqui e realmente é bem do ladinho mesmo. Chegamos em Tatamaguchi. Aqui pelo jeito é o centrinho, bem bonitinho, bem coloridinho. Só que não para de chover pra gente descer e dar uma passeada. O problema de domingo é que sempre tá tudo fechado, né? É difícil achar as coisas, ainda mais fora de temporada, assim, eles nunca abrem. Ó, aqui fica um hotel, que é um trem, na verdade. Aí você consegue alugar, o quarto fica aqui. Aqui também tem um restaurante. Tá fechado, para variar, né? Estamos fora de temporada, mas no verão eles abrem. Tem uma sorveteria aqui também e eu acho que aqui é onde ficam os quartos. Eu posso estar falando besteira para variar, né? Mas parece que tem uns... Mas dá pra ver? E é bem grande, ó. Vai tudo até lá o final. Vamos pra lá explorar, ver o que que tem. Bem friozinho, agora deu uma paradinha na chuva. Subir aqui. Exploradora que sou. Ó lá dentro como é que é. Que da hora. Muito legal. E aqui pra variar tem uma trilha que dá pra fazer. Pra trás aqui fica o mar. E aí o medo de cair aqui. Aqui tem uma, se uma cortina ali não vai dar pra ver o que que tem lá. E não acaba. Trem, trem, trem. Talvez aqui sejam os quartos, que aqui tá tudo fechado. Eu vou ver se eu descubro quanto que é a diária desse hotel. E eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Ali do outro lado também tem outro pedaço, talvez ali seja os quartos. Pode ser. Eu sei que aquela casa lá, que eu mostrei no começo, lá é onde fica o check-in, a recepção. Eu tô voltando lá, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa por lá. Tudo é quarto. Porque o hotel é isso aqui. Aí tá escrito ali, por favor, não bata na janela, porque são quartos. Ui, aqui tem um banheiro, olha isso aqui. Aí você vem fazer xixi aqui. É isso aí. Ó, tá bem... Eu achei bem abandonadinho aqui. Eu não sei nem se tá em funcionamento, ou se por causa da temporada eles tiram tudo. Depois eles arrumam, mas ó, você vê que tá tudo meio jogado. Aqui dá pra ver, será? Vamos ver esse outro lado aqui. Ah, aqui já tem a cortina, aqui já não dá pra entrar. Lá a porta tava aberta, eu queria entrar, mas e o medo de entrar e alguém ver e chamarem a polícia e sei lá, né? Não sou tão radical assim. Nossa, isso aqui é muito coisa do desenho do Pica-Pau, aquele desenho animado que a galera entra e se esconde dentro do trem pra fugir. Aqui tem mais um, vamos ver se... O que que é?
É, tá fechado aqui também, tá com a cortina. Mas a ideia em si é bem legal, bem legal. Aqui é o bar, ó. Aí acho que eu já falei, aqui tem um café e aqui dentro fica o check-in também. Bem bonitinho. Deve ser bem legal se hospedar aqui. Uma eternidade depois. Ó, a gente achou uma montanha aqui que tem esqui. A gente tinha passado por aqui, eu acho, se eu não estou enganado, porque eu acho que é uma das únicas que tem quando a gente se mudou pra cá. A gente fez um caminho diferente que o GPS mandou a gente e eu lembro que a gente passou por uma montanha de esqui. E pelo jeito era essa. Não tá mais funcionando, né? Porque já acabou a temporada, mas você vê que ainda tem um pouco de gelo. Não sei se esse gelo é artificial ou é gelo de verdade. Mas quem quiser esquiar, tá aí, ó. O teleférico. Bem legal. Quem sabe um dia a gente toma coragem e vem. É um esporte muito caro pra gente praticar. E se quebrar ainda por cima. Muito da hora. Aqui deve ser de amador. É, aqui provavelmente a gente vive. Ah, é verdade, ó. Aqui é pra vir praticar, seria nós aqui, ó. Provavelmente nessa pistinha aqui, que já parece ser muito alta pra quem não sabe fazer porcaria nenhuma. Que legal. É, aqui ó, tem mais toda uma outra parte de estacionamento, pelo jeito. Aqui tem outro teleférico. Esse aqui parece ser um teleférico um pouco mais novo que aquele lá. Você vê que as cadeiras já são diferentes. O motor aqui também, a estrutura em si já parece ser um pouco mais nova. Ó, esses aqui são as cadeirinhas, ó, que vão no teleférico. Quem sabe verão que vem vocês veem a gente aqui. Já aproveita, já deixa nos comentários aí se vocês querem ver a gente vir se quebrar aqui e esquiar. Aqui, ó, pelo jeito do outro lado, aqui tem uma lojinha que dá pra ver ali mais ou menos, tem umas roupas, uns óculos, ó. Tem locker ali. Aqui dá pra você alugar bicicleta também. Tem uma estrutura bem legal. Ali tem um fire pit, vocês podem sentar acende a fogueira ali. Tem até uma churrasqueira lá, ó. Fazer um churrasquinho de inverno e espetinho de gelo. Tá vendo esses postes de luz e do lado tem um poste com uma coisinha amarela? Aquilo ali eu acho que sprayzeia a água pra fazer neve artificial. Ah, pode ser. Com frio, né? Ele faz mesmo. Tem uns canhões ali também, E aqui deve ter conexão de água também. Aqui pelo jeito tem um restaurante. Aí dá pra entrar aqui e se aquecer um pouquinho. Aqui tem uma lojinha. Olha, quem sabe a gente volta aqui no inverno, viu? Pra esquiar já não sei, mas acho que a gente volta pra vir mostrar, ver como é que é. Eu sempre tive curiosidade de aprender a esquiar. A única coisa que tem pra fazer aqui no inverno, né? O problema é vir passar frio. Vai lá, ó. Esse aqui é uma música de água. Tem esse aqui também, ó. Esse é o bumbo. A gente... Alguém se empolgou. A gente achou um parquinho aqui de criança mó da hora. Tem um monte de coisa legal, um parquinho gigantesco. Eu queria eu ser criança pra brincar nesse negócio aqui. Aí tem umas panelas que eu não sei se eles ensinam as crianças a cozinhar. Não entendo qual que é dessas panelas. Olha a criança ali, ó. Eu tô vendo você jogar sarenta, eu peço aqui. Ó, você pode trabalhar na construção já. Isso aqui é pra aprendiz de redneck. É verdade. Aí ali aprendiz de De marinheiro, de pescador.
que mais? Aprendiz, que mais que tem? Olha aquela balança, que legal. Vocês aí não estavam lá no... Olha, eu achei essa balança da hora, porque você põe a criança ali, ó. Eu vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Você põe a criança pequenininha sentada nessa parte de cima aqui, ó. E o adulto vai aqui embaixo. Aí o pai balança a criança, eu achei muito legal. Eu nunca tinha visto esse... Tem esse aqui também, que é bem diferentão. E o balanço normal. Será que tá muito molhado aqui? Ia tá molhado, senão eu ia sentar. Bem legal. Olha o tamanho disso. Só não gira muito. O negócio tomba. É legal. Eduardo! Força, Eduardo! Força! Cadê o lobo? Chega que eu tô tonta. O café da manhã vai voltar. Ui! Ui, tô tonta. Pior que deixa eu tonta. Vamos lá em cima? Chegamos no Bay of Fundy. Eu não sei se vocês lembram no vídeo que a gente foi lá em New Brunswick. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Que eu mostrei a pororoca. Aqui vocês conseguem ver ó, que tá bem baixa a maré. Eu não sei que horas a maré tá pra subir hoje, mas ela vai subir. Isso aqui tapa tudo e é tudo água daí. Bom, já estava quase esquecendo de terminar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não deu para mostrar muito. Eu estava também esperando poder mostrar mais da fazenda lá que a gente foi. Um pouco mais de Tatamaguchi, um pouco mais de tudo que a gente fez hoje. Mas, como eu disse, o dia não está muito dos melhores. Tá frio, tá chovendo e chuva com frio é pior ainda. Mas eu espero que você tenha gostado. Já aproveita, já se inscreve aqui no canal. Compartilha com quem você puder, com a família, com os amigos, com o vizinho. Vamos dar uma força pra gente crescer no canal. E também já ativa o sininho para receber todas as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!